Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com o comentarista José Eduardo Cardoso e o empresário Leonardo Bortoleto. Vamos ao primeiro tema de hoje. O presidente Lula se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, nos Estados Unidos. E em uma reunião que durou 3 horas, os líderes falaram sobre vários temas importantes para ambos os países, como terras raras e tarifaço. Na coletiva com os jornalistas brasileiros, depois desse encontro, o presidente Lula voltou a brincar sobre a relação construída com Donald Trump. Disse que foi amor à primeira vista. E Lula também descartou qualquer possibilidade de interferência americana na eleição aqui no Brasil. Vamos ouvir. A nossa relação é muito boa, mas muito boa. Eu diria uma relação que pouca gente acreditava que pudesse acontecer com tanta rapidez. Sabe aquela história, amor à primeira vista? Aquele negócio da química. É isso que aconteceu. Eu espero que continue assim. E eu espero que seja assim com qualquer presidente do Brasil e qualquer presidente do mundo. Vai ser muito importante essa relação. E quem vai decidir a eleição brasileira é o povo brasileiro. Eu já tenho muita experiência, de eleições no Brasil. Não acredito em interferência de quem quer que seja de fora. Vamos então ao debate. Muito boa noite, bem-vindos. Cardoso, química, amor à primeira vista. Essa relação entre Lula e Donald Trump ajuda ou atrapalha o presidente nessa campanha à reeleição? Olá, Juliana. Olá, Bortoleto. Eu acho que ajuda. E ajuda por quê? Porque eu acho que o Lula é um líder talentoso e ele soube combinar aquilo que é necessário num chefe de Estado, que é não se ajoelhar a um poder externo e defender, acima de tudo, a soberania do seu país. Lula nunca bateu continência para Donald Trump, nem o chamou de chefe, ou teceu considerações subservientes, ao contrário do que nós vimos durante o governo Bolsonaro, em que nós vimos o filho de Jair Bolsonaro chamar Donald Trump de chefe, vimos ele bater continência para o chefe, ele que digo é Jair Bolsonaro, para o presidente dos Estados Unidos da América e para a bandeira dos Estados Unidos. Então Lula, no momento em que houve uma imposição contra o Brasil, ofensiva à nossa soberania, que aplicava sanções que atingiam o povo brasileiro, que violentava as instituições nossas como o Poder Judiciário, soube se comportar com altivez. Em nenhum momento deixou de tecer comentários que julgava corretos em relação às questões internacionais, à guerra do Irã e outras, inclusive, com posições críticas ao Donald Trump. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isto, ele busca manter relações de chefe de Estado e de entendimento com Donald Trump. O que, tudo leva a crer, vem conseguindo fazer com grande sucesso, ou seja, garantir a soberania, sem se rastejar, sem ficar de joelhos, fazendo tendo posturas críticas corretas no cenário internacional e, ao mesmo tempo, mantendo uma boa relação com os Estados Unidos da América. Ou seja, ele mostrou muito talento nessa situação. Claro, para desespero, obviamente, do clã Bolsonaro, que não queria que essas coisas se colocassem desta forma. Aliás, me lembro que Eduardo Bolsonaro dizia que ele mandava praticamente na relação internacional dos Estados Unidos com o Brasil. Está numa situação muito difícil hoje. Por outro lado, é muito importante ter claro que esta situação ela é uma referência de política internacional para todos nós brasileiros, gostem de Lula ou não gostem de Lula. Lula sabe aproveitar, como ninguém, uma situação bastante curiosa. O Brasil é um parceiro estratégico, tanto para a China como para os Estados Unidos. E ele sabe jogar isso magistralmente, ou seja, ele não fecha totalmente de forma subserviente à China, não fecha totalmente de forma subserviente aos Estados Unidos e joga de acordo com os interesses do povo brasileiro uma situação que, obviamente, nos favorece. Então, acho que isso é extremamente exitoso para o governo Lula. Acredito que os eleitores que prestarem atenção nisso ou que receberem informações não distorcidas sobre esta realidade saberão aplaudir este caso, concordem ou não com o que pensa o presidente Lula. Ter talento na chefia de Estado e na chefia de governo é algo muito importante para o êxito de um país como o Brasil, que sabe, nas mãos do presidente Lula, explorar, repito, como ninguém, uma dimensão
e saber colocar-se como estratégico perante duas potências internacionais e se dar bem com as duas, tirando as vantagens que o interesse público e o interesse brasileiro desejam. Bortoleto, bem-vindo, boa noite. Esse amor à primeira vista entre Lula e Donald Trump ajuda ou atrapalha na eleição? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso. Bom, eu não acredito em amor entre esses dois em hipótese alguma. O que eu creio é que eles conseguem ter momentos de sensatez enquanto estão na presidência da República, tanto um lado como o outro. É fácil de entender que no caso do nosso presidente, junto ao que vem acontecendo e a aproximação das eleições, ele precisa mudar a página, ele precisa efetivamente de uma nova pauta de assunto junto aos meios de comunicação para que chegue ao povo o trabalho que ele está deixando de fazer em outros segmentos aqui no Brasil. Eu entendo que há uma química assim chamada entre eles, está passando única e exclusivamente pelos interesses. E isso, tirando as brincadeiras que não cabem efetivamente um assunto tão importante como a relação entre Estados Unidos e Brasil, o que verdadeiramente e de fato importa para isso tudo é que os ânimos estão serenando e, de forma serenada, consegue-se partir de algum lugar para outro ponto. O que nós não podemos, aqui no Brasil, é perder essa janela de oportunidade que a gente tem de talvez restabelecer um crescimento efetivo e real que nós perdemos há décadas. Nós estamos parados e estagnados. Nós estamos... Meu filho, que está no 2º grau, no ensino médio, ele estuda a população brasileira e o poder econômico do Brasil que eu não vejo. Eu vi o Brasil em uma posição enquanto estudei e ele vê outra hoje, muito abaixo daquela que eu estudei e muito longe daquilo que, enquanto estudei, esperávamos todos nós brasileiros de um dia estarmos. Então, o que eu acredito de verdade, Juliana, é que nós estamos vivendo um momento onde essas negociações podem vir verdadeiramente a produzir algo de efetivo. Está acabando a brincadeira, está acabando a química e estamos indo mais para a parte técnica. Veja que o encontro deles hoje foi pautado por gestos, sinais importantes do ponto de vista da comunicação de que os dois países resolveram amadurecer e estão sentados para poder conversar. E aí, talvez, depois, com a equipe técnica sentada à mesa, vão ter a liberdade dada pelos seus chefes de efetivamente trabalharem cada qual em prol do seu país, e não quer dizer que para um país vencer, o outro tem que estar derrotado. E é fundamental a posição que o Brasil vive hoje. O Brasil tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Nós estamos a ponto de negociá-las e temos que negociá-las. Precisamos negociá-las. E não temos tecnologia para poder fazer a extração adequada, coisa que China tem e que Estados Unidos tem. Então, de fato, temos que sentar os adultos à mesa agora e efetivamente tratarmos de pautas técnicas para podermos produzir para o Brasil aquilo que várias gerações almejaram e talvez a nossa agora possa ver um Brasil não em desenvolvimento, um futuro Brasil de verdade desenvolvido. Cardoso, puxando pelo gancho do que disse o Bortoleto agora, já é o 2º encontro, né? Algumas coisas aconteceram e até avançaram nessa relação. Ela já está realmente no outro capítulo ou ainda não? Difícil saber. O que existe é um esforço muito grande para desanuviar a tensão. E é através da brincadeira que isso tem sido feito. O primeiro a brincar foi Donald Trump, quando falou que o Lula sentiu algo na pele. E hoje Lula brinca dizendo, é amor à primeira vista, um pouco reproduzindo a brincadeira que fez Donald Trump. Isto é feito para tentar, obviamente, colocar as relações de Estado num patamar não tenso, num patamar de não agressão entre dois adversários políticos ideológicos, mas que sabem, ambos os dois, que tem muito a perder se não houver esse entendimento. E por quê? Como o Brasil, ao contrário do que queria a família Bolsonaro, não se ajoelhou a Donald Trump, e vamos lembrar que recentemente Flávio Bolsonaro, num evento na Europa, disse que teria que entregar mesmo as terras raras brasileiras para os Estados Unidos para que a China não entrasse,
Ao contrário disso, Lula, como priva pela soberania nacional e não pela subserviência, dialoga bem com a China sobre a questão e tenta dialogar bem também com os Estados Unidos sobre a questão. E o que ele quer dizer com isto? Eu não vou me submeter a nenhum lado nem ao outro. Eu vou lutar pelo povo brasileiro, pelos nossos interesses. Eu não vou pensar ideologicamente num alinhamento automático com quem quer que seja, como defende o clã Bolsonaro, propondo uma subserviência aos Estados Unidos. Não. Eu proponho que eu vou dialogar. Então, olha, Estados Unidos, vocês têm interesse nas nossas terras raras? Vamos conversar. É uma questão de paixão, se brinca e se inicia um diálogo. Da mesma forma, eu tenho esse diálogo com a China. E, no fundo, eu vou desenvolver estrategicamente aquilo que é melhor para o povo brasileiro, independentemente de qualquer subserviência, de qualquer alinhamento ideológico nocivo ao povo brasileiro. Então, nesse ponto, está absolutamente correta a postura do presidente Lula, repito, contrário àqueles que queriam a subserviência ao tio Sam, contrário àqueles que falam, dá para os Estados Unidos, vamos visitar a China, não importa o que façam, vamos bater continência ao nosso chefe. Não, o Brasil não tem chefes. O Brasil tem pessoas eleitas que falam pelo seu povo. E, nesse momento, o eleito é Luiz Inácio Lula da Silva, que sabe magistralmente exercer esse tipo de comportamento. Portanto, eu volto a dizer, por mais que pessoas queiram ver o tempo inteiro defeitos lá, defeitos cá, e defeitos existem, natural, os governos têm suas falhas, têm seus acertos, esse talento do presidente Lula é evidentemente um elemento diferencial da sua gestão. Nós vimos as gestões passadas, nós vimos o Jair Bolsonaro sendo tratado como um pária nas relações internacionais, os chefes de Estado não vindo sequer falar com ele. Isso ficou notório em situações do mundo. Ao contrário, Lula é festejado quando vai. Ele é visto como um líder. E a dimensão de um líder é medida pela capacidade que ele tem de dialogar com opostos, de fazer entabulações com quem não pensa como ele, mas, ao mesmo tempo, acima de tudo, defender os interesses dos seus liderados. E esta situação, me parece, que é irretocável na política internacional do presidente Lula. Bortoleto concorda? Já estamos ou não num outro capítulo na relação com os Estados Unidos e mais. Cardoso coloca aqui a questão da China, né? A relação também Brasil-China ao lado da relação Brasil-Estados Unidos. Não, Juliana, a gente está avançando em negociações. Nós estamos avançando nas relações. Nós, cada qual escolhendo a sua maneira, o seu modo, o seu jeito. E aí eu deixo claro a minha opinião. Eu, particularmente, não acho que o tom de brincadeira seja adequado, seja de um lado, seja do outro. Nós estamos tratando de assunto muito sério. Só complementando meu raciocínio, eu acho que isso não afeta em absolutamente nada na eleição. E não afeta em nada na eleição, porque o brasileiro ele não está se importando com isso mais do que ele se importa com corrupção, do que ele se importa com problema de segurança, com que ele se importa com problema econômico. Então essas três pautas são três pautas importantes para a eleição. Agora, não podemos desmerecer que a relação com os Estados Unidos, a relação com a China, é determinante não só para agora, mas para os próximos anos do Brasil. São os dois players que verdadeiramente movimentam o mundo. E nós temos que respeitá-los e exigir deles respeito. Então, para mim, o tom de brincadeira, levando isso com demasia, tende a esfriar uma relação técnica que pode verdadeiramente produzir fruto. Eu acho que para poder quebrar o gelo, para poder fazer movimentos, ótimo. Mas ao mesmo tempo em que Lula assopra, bate. Ao mesmo tempo que Donald Trump assopra, bate. Essa não é uma relação inteligente de nenhum dos dois, porque nós também somos importantes para os Estados Unidos. Nós podemos aqui, na nossa soberania negociar com quem quisermos. Nós podemos negociar com a China, nós podemos negociar com os Estados Unidos. E esteja certa, os Estados Unidos sabem disso, a China sabe disso. Agora, efetivamente, o que nós temos? Nós temos um avanço. Isso tem que ser exaltado. Foi um avanço ir até lá. Me preocupou um pouco os dois não irem para o Salão Oval como estava previsto. Talvez o presidente Lula com medo das reações de outrora de Donald Trump com outros chefes de Estado. Talvez Donald Trump pensando em alguma brincadeira feita em português e ainda com defasagem de tradução para o inglês, ele não ficar numa situação adequada. É este clima que eu estou dizendo que não tem nada de bom para as negociações.
Ele pode ser muito bom para aproximar, mas já deviam estar próximos. O presidente Lula está na cadeira tem 3 anos. Então, é muito... E Donald Trump também já tem seu tempo. Então, eu acho que a gente tem que avançar nessas tratativas, temos que ouvir os dois lados e temos que efetivamente tratar essa pauta de relação internacional como um dos segundos maiores estocadores de terras raras, com o devido respeito, com a devida autoridade, com a devida soberania.